Tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra nós. Não sei a hora que você tá me vendo aí, né? Mas rapidinho. Ô, Flor, fala aí pra Luísa que nós estamos ligados na palavra. Que nós estamos na campanha João 8:32, entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente não entende por que não falam a verdade pro povo libertar há tanto tempo, entendeu? E também a gente não entende porque o povo não liberta, então porque não está procurando a verdade, ou porque a fonte não é verdade, não está certa, entendeu? Alguma coisa está errada, né? Então vamos nessa campanha. E hoje, assim, uma dica, vamos estar em Marcos 11, né? Para a gente estar assim, ligado, aprendendo alguma coisa, né? Entender, assim, alguma coisa, entendeu? Que está escrito. Vamos ler na passagem, assim, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, antes de ler lá, a gente sabe, né, que Jesus mandou buscar o jumentinho, aí eles foram buscar o jumentinho. No versículo 3, ele diz assim: se alguém vos perguntar por que fazeis isso, ele diz assim, ó, Jesus falou, o Senhor precisa dele, logo o mandará de volta para aqui. Então, nós vamos entender por que Jesus mandou buscar o jumentinho. Porque buscar o jumentinho, entrar, né, em Jerusalém com o jumentinho, significa a entrada de um rei, né? Então tu vê que depois, né, Jesus, ele foi o que ele era o rei dos judeus. Que ele entrasse em um cavalo, né? Ali ia entrar o que? Um justiceiro. Então quando Jesus significa ele entrando com um cavalo, é o Deus que dá justiça. Mas ele entrando com um jumento, ele está entrando como rei, né? Como rei de um povo. Então, no versículo 4 diz, então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão e do lado de fora da rua o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram que fazer soltando o jumento, né? Reclamou, Jesus já tinha avisado, vamos parar aí, porque estão pegando jumento, porque jumento só para rei, né? Então, versículo 8, e muitos estendiam que as suas vestes, né? Quando Jesus passou, que o versículo 7 diz, levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. Entendeu? As suas vestes de quê? De rei, mas de rei humilde, né? Não é aquele rei que eles esperavam, que aquele povo esperava. Que o povo gosta de gente assim, de pampudo, né? Gente assim que mostra o que é, entendeu? Mas Jesus, ele não usurpou de ser igual a Deus, está escrito. Então, versículo 8, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramo que havia cortado dos campos. Versículo 9, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. 10, bendito o reino que veio, o reino de nosso pai Davi, Hosana, Hosana. Então, nós vemos essa mensagem. Quando nós temos aprendido pelo lado costumeiro, né, tradicional, que quando está falando Hosana, Hosana, lá vem o que? Senhor Jesus. Mas aqui, na escrita, não, no significado original, não está falando isso. Está falando que tendo os que iam adiante dele, né, adiante de Jesus com o jumentinho, e os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas pesquisando o original, nós descobrimos aqui que quando eles estavam gritando, Hosana, Hosana, agora vem o Senhor, né? Olha, tem versão que fala, eis o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, né? Hosana, Hosana. Então, ali eles estavam homenageando, era Páscoa. Então ali eles estavam esperando, porque havia um costume que ali em Jerusalém, naquele dia, eles entravam, né? E ficavam ali, aquela festa, botavam aqueles ramos né? Aqueles ramos, aquelas palmeiras. Então as pessoas entravam, né? Então ficavam esperando o quê? O sacerdote vir com o cordeiro. Então ali eles estavam esperando, eles não estavam ali Hosana ali, homenageando Jesus. Até porque eles não acreditavam em Jesus. Então como eles estariam homenageando ali Jesus, né? Eles não acreditavam em Jesus.
eles não acreditavam, então eles estavam ali esperando o cordeiro. Como sempre tinha a festa da Páscoa, eles estavam ali para a festa da Páscoa. Então eles estavam esperando o cordeiro para fazer um sacrifício em nome do povo. Então era a felicidade deles, ali era por isso, né? A entrada de Jesus no jumentinho foi detalhe, porque ali já estava o quê? Já estava o quê? Profetizado, né? Profetizado lá no livro de Isaías, né? Em outros profetas, que ali iria o rei o quê? Dos judeus. Então, o Jesus, ele entrou ali porque ele era o cordeiro que ia tirar o pecado daquele povo, do mundo, né? Daquele mundo judeu. Então, ele era o cordeiro santo que ia fazer o sacrifício de uma vez por todas, como está lá em Hebreus 10. Ele ia fazer o único e o último e suficiente sacrifício pelo povo. Então ele era o cordeiro, mas o povo não sabia que ele era o cordeiro até então. Ele ainda não tinha ido para a cruz, entendeu? Então quando eles estavam gritando, Hosana, não era com Jesus, entendeu? Não era. Lembra lá que João, está lá em João 1,29, né, que o João Batista ele falou: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque na Páscoa eles tinham essa prática, né? Era de ano em ano, né? E então eles iam lá, reuniam ali, e então ficavam esperando o sacerdote passar com o cordeiro, né? Limpinho, né? O cordeiro levar para poder fazer o sacrifício, fazer a expiação. Mas ali estava Jesus, versículo 10, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. 11, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, nós vamos ficar por aqui, mas logo o próximo vídeo, nós vamos estar falando por que Jesus entrou, né? Sem ser convidado, né? Ele entrou como um Cordeiro Santo naquele lugar, naquele momento, e ele estava vindo de um lugar que ali prensavam, né? As azeitonas. Então nós vamos estar falando o significado, né, de onde Jesus saiu e por que ele entrou no templo e por que ele entrou naquela hora, né, naquele lugar, porque era naquela hora que estavam esperando o Cordeiro Santo. E depois, no versículo 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí nós vamos estar falando da passagem da figueira, e versículo 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus ali, quando saiu dali com o tempo, com os seus discípulos, né? Jesus era judeu, com os seus discípulos, judeu vai entendendo. Então ele chegou e olhou para uma figueira, né? Isso aí é uma metáfora. Então que a figueira ali representava que a nação, né, judaica. Então ele olhou para a figueira e viu muitas folhas, né? Ele foi procurar o fruto. Mas aí quando ele chegou, ele viu muito cheio de folhas, né? Então ele foi procurar o fruto. Mas aí ele não achou o fruto, porque não era tempo de fruto. Olha bem que lá em 2 Timóteo 4 diz que nós temos que dar fruto, né? Nós temos que falar da palavra em tempo e fora de tempo. Então, o figo ali, né, na figueira, tinha que estar ali, tinha que ter figo. Então, ele amaldiçoou a figueira porque não tinha figo. E nós vemos na leitura que não era tempo de figo. Mas os frutos que é do Espírito, porque ali é uma metáfora, temos que dar em tempo e fora de tempo.
né? Não tem um tempo certo, é em tempo e fora de tempo, que é o fruto do Espírito, que vocês vão lá ver em Gálatas 5, versículo 22, é em tempo e fora de tempo. Então ali quando Jesus ele viu a figueira cheia de folhas, ele se aproximou, né, alegre, porque ele falou assim, está cheio de folhas, tem fruto, e ele não encontrou o fruto. Aí falam, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira dá primeiro fruto, depois é que dá as folhas. É diferente das outras árvores. Então, quando ele viu folhas, cheio de folhas, ele o quê? Ele então tem fruto, porque tem folhas. Trazendo para o nosso raciocínio espiritual, é a religiosidade, né? Nós vemos muitas folhas quando se aproxima, né, da religiosidade, seja lá cada um no seu caminho, então se vê muita folhas, né? Essas folhas significam muita coisa externa, muita coisa que, né, que é bonito para os olhos, né, para os olhos humanos. Então vês, mas quando se vai lá procurar o fruto do Espírito, o fruto que alimenta, o fruto que liberta, o fruto que precisamos, né? O fruto que nos traz realmente esta vida espiritual, esta comunhão, né? Com o Ser Supremo, com o Ser Soberano, não encontramos, né? Nós vemos muitos eventos religiosos com muita coisa, muitas coisas lindas, maravilhosas, né? São muitas reuniões, são muitas coisas faladas, muitas coisas feitas. Mas quando nós vamos ver o fruto, qual é o fruto? É a conversão do povo, porque esse é o culto racional, né? Às vezes acontecem vários tipos de cultos e as pessoas falam, nossa, foi uma bênção. Como foi uma bênção? Foi a vez lindo, né? Teve muitas folhas maravilhas para os olhos humanos. Mas como foi uma bênção? Para Deus só foi uma bênção se teve o que? Conversão. Se ali teve palavras, né, que edificou realmente, que impactou, que entrou, que a pessoa saiu impactada não com filosofias, com palavras de alta ajuda que não ajuda, com palavras de coisas pagãs, com palavras de objetivos humanos, mas palavras que levam a pessoa a raciocinar e entrar nesta verdade, neste único caminho, neste novo e vivo caminho, né? Neste fundamento que é realmente o Evangelho, né? Lá em Gálatas 5 nós vemos que não é evangelho de homens, mas que nós somos calçados, mas nós temos que ser calçados no evangelho, né, da verdade, como está lá em Efésios 6:10, né, a armadura de Deus, a armadura de Deus. Então, o culto só ele é racional se tem transformação, se o povo ouviu a palavra e entendeu que muitos até mudam de vida, né, mudam de vida, mas por palavras de filosofias, né, mas a palavra da verdade, a palavra de Deus não entendeu nada, não entende nada, né, prova disso que as pessoas muitas ficam a vida inteira, né, em escola bíblicas, mas vai abrir a palavra, não sabe nem abrir a palavra, não entende nada, vai esboçar a palavra, não entende nada, fala assim diz o Senhor, que o Senhor não disse, né, então nós temos que esmiuçar a palavra, entender a palavra. Esse é o culto racional, para poder compartilhar, não reter, não ficar para nós, mas nós temos que entender para poder explicar. E explicar o que já está revelado, não é inventar, não é invenção, e também não é como líderes de nada, porque os dons, né, que está lá em Efésios 4, é dom, não é título, né, eu sou isso, eu sou aquilo, não, somos discípulos, né, do único Rabi, que foi Jesus Cristo, né, Rabi é mestre, né, então nós não usurpamos de ser igual a Jesus, né, então esta palavra que eu deixo para nós hoje, para nós estar alertando, e vamos estar acompanhando, porque nós vamos continuar lendo Marcos 11, falando, né, sobre esta passagem de Marcos 11,
sobre essa entrada triunfal de Jesus, né? E sobre também esse dia, lembrando sempre que quando eles falavam Hosana, Hosana, entendeu? Eles não acreditaram. Tanto é que quando chegou ali na hora do pega, pá, capá, todo mundo negou Jesus, né? E quando foi para escolher se era Jesus ou Barrabás, quem eles escolheu? Não foi Barrabás? Então, como é que ali nessa passagem de Marcos 11, versículo 9 e 10, quando ele está falando, Hosana, Hosana, Deus é com Jesus. Não é com Jesus nada, ninguém acreditava em Jesus, entendeu? Presta atenção, mulher, entendeu? Então vamos lá, né? Se até Pedro negou quando ficou falando lá, menino, eu vou ser aquele que andava com Jesus. E ele disse, tá doido? Não sei nem quem é Jesus. Aí falou para ele, mas você estava assim com Jesus, eu vi você andando com Jesus, você está falando até igual ele, parece com ele. E Jesus, não é eu bem, não, você está maluca, entendeu? Aí falou, e quando foi assim 3 vezes ele negou, e lembrou que Jesus falou com ele, você vai me negar 3 vezes. E assim é a humanidade, entendeu? Não presta atenção, entendeu? Então fica se negando Jesus, só falando em filosofia, em coisas vãs, em coisas que não interessam, entendeu? Fazendo muita coisa, entendeu? É muita coisa mesmo que não interessa, que é a verdade e a verdade que liberta. É a palavra da verdade, do Espírito da verdade. Tá bom? Pai seja convosco por hoje, entendeu? Beijo para todo mundo e vamos continuar nessa campanha de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará.